Paz e a graça do Senhor Jesus para todos os irmãos. Queremos dizer que nós estamos com muita saudade também de cada um. Eu tenho muita saudade do abraço do pastor, né? Verdade. E do Da convívio pastora, né, da também. pastora, do convívio com os irmãos, né? Queremos, nesse momento difícil, né? Que a humanidade passa, um momento sombrio, queremos falar da palavra do Senhor, a palavra de Deus que nos traz confiança, nos traz ânimo, nos traz a certeza da vitória, né? Esse momento sombrio que a humanidade passa, eu lembro de uma passagem bíblica, né? Em que os discípulos estavam no caminho de Emaús e eles estavam ali, ali foi logo depois da ressurreição do Senhor, e eles estavam ali conversando com o Senhor e não sabiam que era o Deus, né? Estavam conversando com o próprio Deus ressuscitado. E eles só foram saber que estavam conversando com o Senhor quando eles chegaram em casa, estavam ali no partir do pão, e isso nos leva a crer que somente o convívio com o Senhor, né? Somente esses momentos que nós passamos, que temos que passar diariamente ao lado do Senhor, é que nos faz saber que Ele está conosco, que Ele é o Senhor. Amém? Aí nós queremos louvar. Começar com louvor. Né? Começar com louvor que trata disso, né? Amém? Vamos lá? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, A luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Amém. Agradecendo aqui a oportunidade do irmão Eduardo, né? Vamos para a palavra. Glória a Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né, amadas? Eu estou aqui por conta do desafio. O irmão Melissa me desafiou a trazer uma reflexão. E é um privilégio, é um desafio e é um privilégio. E eu queria convidar as irmãs para abrir comigo, quem assim puder, para acompanhar o Salmo 46. Vamos ler. Ele diz o seguinte, ele é um salmo curto e diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. E é neste salmo que eu queria refletir com as irmãs. Deixa eu só desligar aqui o ventilador, amado. Voltei. Então, amadas, como eu estava dizendo, é nesse salmo que eu gostaria de conversar com as irmãs, de refletir, porque Deus falou comigo tremendamente essa semana nesta passagem. Amadas, não tem como a gente trazer uma reflexão hoje, não refletirmos sobre o que está acontecendo no mundo, né? Essa pandemia que tem nos afligido tão diretamente, tem afetado as nossas emoções, tem afetado a todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas. Mudamos completamente a nossa rotina. Nós precisamos nós enquanto donas de casa, precisamos estar o tempo todo muito preocupadas, fazemos compras, precisamos limpar tudo, lavar embalagens, passar álcool em outras embalagens, um cuidado com a contaminação. Nós não podemos abraçar mais os nossos amigos, nós não podemos sequer estar com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Mesmo em casa, nós não podemos estar nos abraçando com os nossos filhos, com os nossos, né? Os nossos familiares que moram conosco. Por conta de tudo isso, nós temos medo. Se um espirra dentro de casa, a gente já fica, meu Deus, o que será? Preocupados, né? Qualquer febre que tem, a gente já pensa logo que é esse vírus. Um vírus invisível, mas um vírus que tem tirado o sono de muita gente, não podemos negar que tem nos preocupado demais. Não se tem vacina, não se tem ainda um medicamento exato para tratar isso. E isso tem abalado a humanidade como um todo. E não é fácil, amada. Nós não podemos dizer que tá sendo fácil para ninguém, porque não tá. Não tá, irmãs. Isso tem mexido conosco. Eu mesmo, por exemplo, eu estive essa semana passada, um cunhado que precisou ser internado, precisou de oxigênio com suspeita de Covid. Já saiu do oxigênio, graças a Deus. Está em casa, se recuperando em casa. Depois um outro cunhado apareceu. Aí a minha irmã também manifestou os mesmos sintomas e precisou ficar em isolamento. Sem falar das pessoas queridas que a gente vai sabendo que morreu dessa doença, né? Que não resistiu por um motivo ou por outro, acabou vindo a óbito. Nós criamos um grupo e nesse grupo nós oramos uns pelos outros. E toda a nossa lista, irmãos, que são pessoas que alguém pede pra gente orar, são pessoas que estão contaminadas com essa doença. Pessoas entubadas, né? Só pessoas graves, pessoas entubadas, pessoas que estão em situação muito grave, pessoas que estão precisando de um leito de UTI e ainda não tiveram. E por aí vai, uma situação mais difícil do que a outra, isso não tem como não mexer com a gente, né? Vez por outra, uma acaba saindo da lista porque morreu, outro porque saiu do hospital e recebeu alta, né? E está se recuperando em casa, isso é o que vai nos confortando. Mas, amada, foi pensando sobre isso e orando nesta palavra, neste Salmo 46, que o Senhor me deu
uma palavra que consolou meu coração. Por mais que eu já tivesse lido isso tantas outras vezes, mas nunca foi tão do trono como foi dessa vez. Parece que o próprio Deus falou comigo. Acabamos de ler o Salmo 46. No verso 10, ele vai dizer exatamente isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amadas, impactou meu coração. Eu chorei copiosamente, porque Deus falou comigo tão profundamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma simples frase, não é apenas isso, é muito mais profundo. Aquietai-vos, fica calma. Eu sou Deus, isso quer dizer muita coisa. Eu tenho controle sobre todas as circunstâncias. Não importa ela, não importa o tamanho, não importa a gravidade, se é enfermidade, se é um outro problema. De repente, você pode estar passando por uma outra dificuldade que não seja a enfermidade. Isso não importa. Ele é Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí eu já consigo me lembrar daquele momento que os irmãos lá no Novo Testamento estão no barco e a ventania e todo aquele vendaval vem e tenta derrubar aquele barco e os irmãos estão lá completamente aflitos porque o barco está para afundar. E esse Jesus maravilhoso, ele diz, aquieta-te, mar, né? E Deus, ele está dizendo aqui para o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta teu coração. Amadas, muitas pessoas têm sido afetadas por essa enfermidade, mesmo que não esteja com ela, mas tem sido afetada emocionalmente de uma maneira tão desastrosa. Estudos já dizem que o número de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome de pânico e tantas outras síndromes, né, que estão sendo desenvolvidas nesse momento de pandemia, as incertezas, o medo, meu Deus, eu vou pegar, vou morrer, não vou resistir, e se não tiver vaga em UTI, se eu não conseguir respirar, e por aí vai. E por aí vai. E a gente não se preocupa só com a gente, tem todos os nossos parentes, nossos amigos, filhos, né? Eu me lembrei que essa semana ontem mesmo, nós recebemos uma triste notícia de um amigo nosso, da nossa igreja antiga que a gente congregava aqui em Fortaleza, antes de ir para a IEP. Esse irmão ainda muito jovem, talvez ele tivesse 41 anos, muito jovem. Esse irmão, ele veio a óbito. Ele não estava com Covid, mas foi por conta de todo a enfermidade emocional que esse momento vem causando. Ele começou a desenvolver uma crise de ansiedade tamanha, crises por cima de crises, crise por cima de crise. E chegou um ponto, né, como ontem, que a crise foi tão grande que ele teve uma parada respiratória. O medo. E é sobre isso, amadas, que a gente precisa estar colocando diante de Deus todo dia, para o Senhor repreender todo esse medo, toda essa inquietação. E eu convido você a tomar posse dessa palavra, juntamente comigo, assim como eu tomei, guardar no seu coração. Aquietai-vos e sabei que o Senhor, ele é Deus, independente das circunstâncias, ele é Deus, independente do diagnóstico, ele é Deus. Nós só precisamos crer nesta palavra. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Não importa se o resultado não é aquele que eu queria, que você queria, ele não perdeu o controle. Aprove ao Senhor que fosse assim. O que nós precisamos saber, enquanto serva do Altíssimo, é que ele é Deus. E toda hora que a angústia vier, que a preocupação, que o medo, eu não sei que tipo de sentimento pode estar te acometendo de alguma maneira, toda hora que vier sobre você esse sentimento de fragilidade, de pequenez, lembre-se de que fato você é pequena mesmo, você realmente não tem controle sobre todas as circunstâncias, porque existem coisas, irmão, existem coisas que é para você fazer, existem limites, né? Você só pode ir até determinado ponto, passando daí é com Deus. Aquilo que você pode fazer, você faça, você cuide, você previna, você faça a sua parte. Mas aquilo que não é a sua parte, tenha certeza que Deus fará. Ele fará. E ele diz nesta tarde,
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. Amém? Um abraço para vocês. Deus abençoe.